amores, glória a Deus. Meus amores, eu tava apertando no botão errado. Quase que eu desmaquei, era tudo. Então, meus amores, agora eu vou soltar pra vocês o quinto sonho. Quer dizer que eu vou contar o quinto sonho emendando com outro sonho antigo, porque, meus amores, é a mesma coisa. Ó, eu vou soltar logo o versículo, depois eu solto o sonho, tá bom? Assim, ó. A seara da terra está madura e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Mas esse semelhante ao filho do homem é Jesus, que estava em cima da nuvem. Esse que tem essa coroa é Jesus. E esse que tem essa foice afiada é Jesus. Redroba a atenção. E outro anjo saiu do trono, do templo, chamando-o com grande voz ao que está assentado sobre a nuvem. Ele estava quem? Chamando Jesus. E lança a tua foice. Ó, ele está falando para Jesus. Lança a tua foice e cega. A hora da cega é vinda. Tá vendo? A hora de fazer o que? A colheita na terra está sendo vinda. Ó. É vinda porque a seara da terra está madura. Vocês estão vendo aí? O que é que Jesus está dizendo? A seara da terra está madura. Agora eu vou soltar o sonho para vocês verem que o Jesus me mostrou no sonho que tinha umas terras de plantas e ele estava tudo seco. Então tá no ponto de ser colhido. Vou fechar aqui, meus amores, para me contar o sonho a vocês. Meus amores, eu sonhei que eu tava... Eu vou contar esse sonho, todos os detalhes. Eu sonhei que eu tava, meus amores, chegando numa cidade, num povoado, né? Eu chegando nesse povoado, aí eu entrei numa casa. Nessa casa estavam meus 2 filhos. Meus amores, eu entrei, falei com ele e saí pra fora. Quando eu entrei, estava tudo normal. Quando eu saí, estava tudo destruído. Não tinha mais uma casa em pé. Meus amores, naquele momento ali, daquela destruição, eu cheguei, né, olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu avistei 3 anjos. 3 anjos assim mesmo assim na minha frente, assim, uns 3 metros de distância do meu quarto, 4 metros de distância de mim. E alto do chão, uns 4 metros. E, meus amores, eu ficava procurando como tivesse Jesus, né? Caçando Jesus. E quando eu menos espero que eu olho pra cima assim, eu avistei Jesus. Eu avistei a sandália dele assim, de frente pra mim. Tava de frente pra mim, assim, essa distância assim da minha cabeça. Então, assim, meus amores, eu olhei assim, eu vi a sandália dele, vi as bordas do vestido de Jesus. E, meus amores, aí eu peguei, se assim, Jones, vem aqui, ó, o Jones veio, que é o meu filho mais velho, né? Ele veio, a Rafa logo se prostrou nos pés dele. Aí levei o outro também se prostrou nos pés dele. Aí eu peguei e disse assim, eu não fui com ele, porque eu fiquei para pregar o evangelho. Aí, meus amores, eu olhei para os meus 2 filhos que estavam no chão e eu dizia assim, Johnny, não há mais tempo, em piscar de olho ele vai sumir daí. Eu dizia pro meu filho desse jeito, meu filho no chão, né? Eu dizia desse jeito. Meus amores, quando eu fechava a boca, que eu olhava, dizendo 2 anjos descendo pra terra. 2 anjos descendo pra terra, e olhando pros anjos, os anjos vinham descendo. Aí ele tocou os pés no chão, já fui logo tocando fogo na terra. E meus amores, ele tocando fogo na terra, tinha uns pés de planta bem sequinhos, pés de árvore bem sequinhos. Um anjo desceu no canto tocando fogo, e o outro anjo desceu em outro canto. E meus amores, ele estava tocando fogo. Aí eu tirei a vista do anjo, né? Voltei a vista para onde eu estava. Aquele campo já não existia mais. Aquele campo não existia mais nada naquele campo. Era só destruição. Aí, meus amores, eu olhei pro céu. Na escola pro céu, eu vi daquela destruição ele estava sendo conduzido ao céu. Meus amores, a alma dele é maravilhosa. Não sei nem se posso contar. Mas igualmente Jesus não falou que se os teus olhos são bons, seu corpo todo é luminoso, do mesmo jeito. O corpo desse homem é todo luminoso, subindo para o céu. Ele estava de calça, ele estava de brusa, eu vi os braços dele, eu vi
espere dele, entendeu, meus amores? Por isso que Jesus disse que a gente tem que vigiar os olhos da gente, porque se os nossos olhos for mal, todo o nosso corpo é mau. Se os nossos olhos for bom, toda a nossa alma é boa, é resplandecente, né? Então, meus amores, a gente já faz as ações, limpa os olhos, unge os olhos, faz igual Jesus falou no livro do Apocalipse. Então, meus amores, aí quando eu tirei a vista do homem, né, eu já estava dentro do ônibus. Jesus tinha me tirado da porta ali onde eu estava, que estava com os pés em cima de mim, que tinha tirado ali, tinha botado na porta do ônibus. E esse ônibus era um ônibus todo amarelo. Esse ônibus todo amarelo, eu entrava nesse ônibus, né? Aí eu lá pra frente, chegava lá na frente, tá pensando que eu vi o quê? Meus amores, eu não via terra não, só via água. Água do mar, muita água do mar, mas água do mar bem paradinha. Eu não tava com aquelas ondas não, eu tava bem paradinha. Meus amores, uma pista mesmo no meio. O ônibus passar e uma curva lá na frente e a pista, a água por cima da pista. A água cobria a pista. Só que não era muito não, mas ela cobria a pista e lá na frente era de correnteza que ela passava por cima da curva. E eu dizia dentro do ônibus assim 2 vezes. Pode ter certeza, chegar ali naquela curva a gente vai morrer. Eu dizia, porque quando chegasse na curva a gente ia morrer. Eu dizia 2 vezes dentro do ônibus. E nós ia, passava pela curva e chegava lá, no campo determinado nós descia. Descia eu, descia o menino, descia a mulher e o motorista. 3 pessoas, né? Descia comigo fazia 4. Aí, meus amores, eu pegava folhinhas verdes, assim na minha mão e fazia um chá pra esse menino tava passando mal, fazia um chá pra esse menino. E o motorista, ele pegava a cadeira, botava encostada assim na parede, ficava bem à vontade. A mulher que tinha descido do ônibus, ela começava a dar bebida ao motorista. Aí, ela começava a dar bebida a ele. Parece que nós ainda ia voltar para aquele canto da destruição. E eu ficava inquieta, porque como é que nós ia voltar para o canto da destruição e a mulher dando bebida ao motorista, não é? Um caminho perigoso. Aí eu fiquei tão inquieta que eu me acordei inquieta. Quando eu me acordei, só foi só para chorar, né? Porque eu me lembrei daquela destruição, aquelas pessoas estavam andando no caminho da Porta Larga. Então, eu vou postar aqui para vocês agora. Se eu encontrar aqui. Mas amor, que eu acho que eu posso postar pra vocês. Hoje, vocês acham? Pronto, meus amores. Glória a Deus, já achei. Ó. Mateus 7, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Meus amores, aquela destruição, aquele povo, foram tudo para o quê? Para esse caminho que Jesus deixou aqui nas Santas Escrituras. É 13, versículo 13. Essas pessoas estavam caminhando, a caminho da Porta Larga. Eu não vi nenhuma subindo para, eu só vi um homem. Com certeza que ele não tinha aceitado Jesus, ele estava caminhando com Jesus, passando, ele morreu na destruição. Mas ele foi o que? Ele foi conduzido ao céu. E as outras pessoas, elas foram conduzidas para onde? Eu acabei de ler para vocês, vou repetir de novo, ó. Entrai pela a porta estreita. Jesus já está dando um recado, ó. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Tá vendo? Aquelas pessoas que estavam tudinho, elas entraram por esse caminho, eles estavam caminhando nesse caminho e entraram por essa porta. É o abismo, é o abismo. Ó, o versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e pouco há que a encontra. Tá vendo, meus amores? Ainda é poucas pessoas que encontram o caminho da salvação. Por quê? Porque tem que se dedicar. Você assim, vou só aceitar Jesus e acabou. Não, de jeito nenhum. Você tem que aceitar Jesus, você tem que caminhar com Jesus, você tem que fazer tudo que Jesus fez. Entendeu, meus amores? A caminhada com Jesus
é uma caminhada que tem que nos deixar alerta para o dia da vinda dele. Por isso que Jesus falou aquela parábola das virgens. Porque todas as 10 estavam esperando Jesus. Mas só 5 subiu com ele. As outras 5 ficaram na terra pedindo para ele abrir a porta para levar elas. Ele levou, elas levou não. Elas ficaram na terra. E na terra então no abismo, né? Os dois. Então, se ficar na terra não tem oportunidade. Se for para o abismo não tem oportunidade nenhuma. Só o dia do julgamento. Então, meus amores, por isso que eu digo a vocês. A porta, o caminho que conduz à perdição é um caminho que vocês fazem tudo que vocês querem. Vocês fazem tudo que vocês querem. O caminho que conduz à salvação é um caminho estreito. Vocês não fazem o que vocês querem, não. Vocês fazem o que é o quê? Tudo a nós é lícito, mas só uma coisa nos contém, que é a nossa salvação. Entendeu? Que adianta nós fazer o que a gente quiser no mundo e nós perder a nossa salvação, nós perder a nossa vida. Entendeu, meus amores? É isso que eu tenho para falar para vocês. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, entreguei esse sonho para vocês e fui.